questões, na verdade, tinham muito a ver uma com a outra. Tudo aquilo tinha a ver com uma força subconsciente que dirige os homens. Os homens são dirigidos por uma força subconsciente instintiva da qual pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Então, usando um pouquinho da minha criatividade, eu rapidamente criei uma solução bem simples que eu acreditava que funcionaria para qualquer situação. A resposta estava ali, bem na minha frente, e é algo que hoje eu chamo de o método do respeito. Essa é a chave que guarda o segredo para fazer qualquer homem querer ter um relacionamento com você. Assim que eu contei para essa minha amiga sobre a revelação e a solução que eu tinha, o que levou apenas 10 minutinhos para explicar, ela se iluminou completamente. Eu não esperava que ela acreditasse em mim tão rapidamente, mas ela pareceu captar a ideia instintivamente. Ela logo soube o que ela deveria fazer de diferente e estava louca para botar o seu novo conhecimento em prática. E assim ela fez. Pouco tempo depois, a história dela teve o final que todo romance deveria ter. Hoje ela está muito feliz, namorando o homem do jeito que ela sempre quis e que a ama pelo que ela é. Isso porque hoje ela realmente entende o segredo da cabeça dele e a forma como os homens, lá no seu subconsciente, enxergam os relacionamentos e as mulheres. Infelizmente, para a enorme maioria das mulheres, as coisas não são tão fáceis assim. A enorme maioria ainda não entende esse método vital. A raiz do problema vem da enorme confusão que podemos perceber em tudo quanto é lugar. Na mídia, nos programas populares de televisão, livros, revistas e centenas de blogs que ensinam para as mulheres coisas tenebrosas sobre como elas devem se comportar. Eles são os culpados. Eles estimulam o comportamento das mulheres de maneira absurdamente equivocada e não ensinam os segredos, as verdades sobre a natureza do homem que toda mulher deveria saber. Eles praticamente ensinam as mulheres a darem um tiro no próprio pé e vocês nem percebem. Por isso, grande parte das mulheres, solteiras ou comprometidas, cometem erros que, aos poucos, acabam com as chances delas encontrarem um ótimo parceiro. Do jeito que as mulheres são educadas hoje em dia, a maioria vai acabar ou encalhada ou com um cara sem valor algum, e depois não vão entender por quê. Eu não acho que seja isso que você quer, certo? Mas a boa notícia é que, se você também comete esses erros, e muito provavelmente comete, há uma maneira simples e fácil de superar esse problema. O segredo é você ser capaz de entender os homens no nível emocional profundo e entender o que o seu comportamento e as coisas sutis que você fala afetam os homens muito mais do que você imagina. Quando você entender os homens dessa maneira, você será capaz de se conectar profundamente com qualquer homem e deixar ele louco por você. Deixa eu te explicar um pouco melhor, te revelando um fato pouco conhecido sobre os homens. Pesquisas sobre como os homens pensam revelaram que existe uma enorme diferença entre a forma que os homens e as mulheres pensam. Sim, eu sei que isso não deveria ser nenhuma novidade, mas o ponto específico sobre o qual eu estou falando aqui é algo que pouquíssimas mulheres entendem e é absolutamente crucial para você se conectar profundamente com um homem. O que eu estou falando agora é algo capaz de gerar uma sensação tão profunda e forte na mente de um homem que ele não vai conseguir nem explicar o que ele está sentindo. Algo absurdamente forte para qualquer homem. Deixa eu te explicar mais ainda o que eu estou falando, porque é muito importante. Preste atenção. Se pudessem escolher, os homens prefeririam ser respeitados do que ser amados. Em outras palavras, homens são atraídos por mulheres que transmitem uma sensação de respeito e admiração por eles. Esse é o segredo. Agora, você provavelmente acha que tem uma visão muito clara a respeito do que isso significa. Mas muito cuidado. Essa é uma questão muito mais delicada do que você imagina. Aqui vai um exemplo de como essa é uma questão delicada. Um pesquisador quis estudar o assunto. Ele criou uma simples enquete com apenas 2 questões e pediu para que cerca de 10.300 homens respondessem. Eles tinham que escolher entre se sentir, opção A, sem amor e sozinhos no mundo, ou, opção B, desrespeitados e sem o reconhecimento das pessoas. Muitos dos homens que responderam se disseram confusos, pois não conseguiam ver qualquer diferença entre as 2 opções. Ou seja, eles viram as 2 opções como a mesma coisa. Em outras palavras, a maioria dos homens não consegue nem perceber a diferença entre ser respeitado e ser amado. Agora pense sobre as consequências disso que eu acabei de te falar. E ainda por cima, para você ficar ainda mais surpresa, 74% dos homens disseram que preferiam se sentir sem amor e sozinhos no mundo do que se sentir desrespeitados. E o que isso tem a ver com o homem assumir um compromisso com você? Tudo, minha querida. Porque é aí que entra o método do respeito.
Quando você entender o método, você vai ter uma vantagem monstruosa sobre as outras mulheres. Você será capaz de roubar a atenção de um homem e de deixar ele completamente atraído por você. Todas as outras mulheres ficarão em desvantagem com relação a você quando ele te ver como a única mulher capaz de entender ele de verdade. Então, como funciona o método do respeito? Bem, eu não estou falando de respeito como aquele que vemos naqueles filmes de mafiosos, onde ser respeitado é sinônimo de ser temido. Aqui vai um exemplo. Recentemente, eu compartilhei o método do respeito com uma mulher que sentia que o seu casamento, aos poucos, estava se desmanchando e precisava de minha ajuda. Após eu compartilhar isso com ela, era como se a fórmula secreta para entender o cérebro dos homens tivesse se revelado diante dos seus olhos, como num passe de mágicas. Coisas que costumavam confundi-la, de repente, faziam todo o sentido do mundo. Quando ele ficava frio e distante dela, por exemplo, ela já sabia exatamente por que aquilo tinha acontecido e o que ela tinha feito para que ele ficasse daquele jeito. Então ela começou a fazer pequenas mudanças, assim como eu havia recomendado. Eram coisas bem simples, como por exemplo, mudar uma palavrinha na linguagem dela aqui e outra ali. Outras eram pequenas mudanças na sua atitude, que depois resultavam em uma grande e positiva mudança na atitude dele. E antes que ela pudesse perceber, a relação entre os dois mudou da água para o vinho, e as coisas só ficavam cada vez melhores. Nas próprias palavras dela, ela me disse: César, é como se estivéssemos em lua de mel novamente. Eu não falei para ela, mas aquilo era só o começo. O relacionamento deles só ia melhorar, com cada vez mais amor, carinho e companheirismo. Sabe por quê? Porque todos nós queremos alguém que nos entenda de verdade. É essa conexão profunda que nos liga emocionalmente com outra pessoa. Essa conexão que você só sente quando não tem dúvidas de que está com a pessoa certa.